Olá, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula de leitura e comentário de A Caminho da Linguagem, de Martin Heidegger. Nós estamos lendo e comentando o primeiro texto que se intitula A Linguagem. Na nossa última aula, nós lemos um parágrafo da página 12, onde Heidegger conduz os seus ouvintes a uma escuta de um poema. Vamos tentar recordar como é que chegamos a esta ação de nos fazer escutar um poema. Bem, lembremos que esta conferência nos convida a pensar a essência da linguagem. Isto é, a seguirmos e perseguirmos o vício, o vigor próprio da linguagem. É um convite a pensarmos a linguagem desde a linguagem, em favor da linguagem. Com outras palavras, é um convite a deixarmos a linguagem falar. Esta é a grande tese desse texto. A linguagem fala. Não é a tese o homem fala, mas a tese a linguagem fala. Bem, a linguagem fala. Onde se oculta e se protege e se resguarda o falar da linguagem? Onde este falar, assim resguardado, assim ocultado, ele perdura em todo o seu vício e vigor. Ou seja, onde é que a linguagem nos presenteia, ainda que seja em retirada, a sua própria essência? Bem, Heidegger diz: a linguagem, ela se oculta no falado. Então ele diz: die Sprache, ela se oculta, a linguagem se oculta no Gesprochen, no Gesprochene, isto é, no falado. Mas não é todo e qualquer falado que pode estar ocultando e abrigando e protegendo a essência da linguagem. Para Heidegger, a essência da linguagem, ela se oculta, isto é, ela se protege, se resguarda num falado muito próprio, que é o poema, Gedicht, das Gedicht. Bem, então, esta fala, digamos, esta tese de que a essência da linguagem está recolhida, abrigada e, ao mesmo tempo, ocultada no falado do poema, esta tese ela ainda precisa, digamos, de uma evidenciação. Bom, a evidenciação será nós lermos um poema e escutarmos este poema. Então, vamos retomar a leitura na página 12, no meio da página, no fim do segundo parágrafo, que diz assim: escutemos o que se diz. O poema traz o título, Uma Tarde de Inverno. Vamos ler, então, este poema que leva este título, Uma Tarde de Inverno. Na janela a neve cai, prolongado soa o sino da tarde. Para muitos a mesa está posta e a casa bem servida.
Alguns viandantes da errância chegam até a porta por veredas escuras. Da seiva fria da terra surge dourada a árvore dos dons. O viandante chega quieto. A dor petrificou a soleira. Aí brilha em pura claridade pão e vinho sobre a mesa. Este, então, o poema escolhido. Será que esta escolha é arbitrária? Ou esta escolha está vinculada à possibilidade que este poema tem de nos ajudar a tentar escutar a fala da linguagem naquilo que é falado e no modo como é falado neste poema? Bem, logo em seguida, na página 13, Heidegger escreve: na primeira versão do poema, os dois últimos versos da segunda estrofe e a terceira estrofe soam assim: sua ferida cheia de dons cuida da força suave do amor. Ó, do homem o sofrimento, embate mudo com anjos, longamente compelido por dor sagrada, quieto busca pão e vinho de um Deus. Então nós temos aqui uma mudança da primeira versão para esta versão. Os últimos dois versos da segunda estrofe, na versão atual, diz: da ceia fria da terra surge dourada a árvore dos dons. Na primeira versão se dizia: sua ferida cheia de dons cuida da força suave do amor. Depois a última estrofe soava na primeira versão assim: ó, do homem o sofrimento, embate mudo com anjos, longamente compelido por dor sagrada, quieto busca pão e vinho de um Deus. Na versão definitiva diz assim: o viandante chega quieto, a dor petrificou a soleira. Aí brilha em pura claridade pão e vinho sobre a mesa. Heidegger começa a comentar este poema, a nos trazer para a escuta deste poema. Ele diz assim: quem escreveu esse poema foi Georg Trakl. Que ele seja o autor desse poema não tem importância nem aqui e nem em relação a qualquer poema considerado uma grande obra. A grandeza de uma obra consiste, na verdade, em que o poema pode negar a pessoa e o nome do poeta. Bem, poderíamos aqui então dizer o autor desse poema, quem escreveu esse poema foi Georg Trakl. Em alemão a frase diz assim: Das Gedicht hat Georg Trakl gedichtet. O poema foi poetizado por Georg Trakl. Gedicht e gedichtet. Temos Das Gedicht, o poema. Georg Trakl poematizou ou poetizou. Gedichtet. Dichten, dicht tem a ver com o que é denso. Quase poderíamos dizer o poema foi adensado. Quem adensou o poema foi Georg Trakl. Bem, diz em seguida que ele seja o autor desse poema não tem importância nem aqui e nem em relação a qualquer poema considerado uma grande obra.
em alemão diz, dass der Dichter ist, bleibt unwichtig. Que ele seja o poeta, ou que ele seja o adensador, né? Aquele que adensou, aquele que aumentou, aquele que deixou e fez aparecer o poema, isso permanece sem importância. A palavra autor tem esse sentido, né? Autor tem a ver com o verbo audio, em latim, auctor, auctoritas, autoridade vem daí, né? Autoridade vem de auctoritas, que nos remete ao autor, à autoria. Né? Por sua vez, autor nos remete para o verbo audio, em latim, que significa aumentar, eu aumento. Digamos, aquele que aumentou, aquele que adensou as palavras e as aumentou, as engrandeceu, foi Georg Trakl. Só que o autor, o poeta, der Dichter, permanece sem importância. Isso vai inteiramente contra a nossa habitual tendência de interpretação dos textos literários, dos textos poéticos, né? Nós pensamos assim: o poema é o fruto, o resultado, uma expressão da vivência subjetiva do autor. Então, para compreendermos o poema, nós precisamos explicar o poema a partir dessa filiação, digamos, do poema a um determinado autor. Então, vamos nos informar quem é Georg Trakl, a que corrente da cultura, da arte, da literatura ele pertenceu. Procuraremos uma etiqueta. Digamos que Georg Trakl é um poeta austríaco que escreve no início do século XX. Ele está colocado sob a etiqueta de expressionismo. Então, nós vamos procurar as características do expressionismo, como era a estética literária do expressionismo, a estética do expressionismo na pintura, em outras artes também. E assim nós vamos tentar, a partir desse contexto, tá, do expressionismo, da Alemanha do início do século XX, tentar explicar esse poema, enquadrando-o naquilo que sabemos, nas informações que possuímos sobre este contexto. E nós vamos tentar também entender qual é o pretexto que o autor nos traz, qual é a intenção que buscava o autor ao escrever este poema. Nós vamos nos informar e saberemos que este autor morreu aos 27 anos, em 1914, morreu, ao que se consta, de uma overdose de cocaína, que ele era um poeta que se refugiou na sua subjetividade, etc, 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 etc. Bem, e considerando tudo isso, nós achamos que nós explicamos o poema, que nós podemos explicar o poema, encaixando o poema nesse todo mais amplo de um contexto da vida do autor, das intenções do autor, entendendo o poema como uma expressão da subjetividade do autor. E agora chega Heidegger e diz, essa é a importância. Quem escreveu o poema? Qual é o poeta que adensou na linguagem as palavras para que esse poema aparecesse enquanto tal? Isso permanece sem importância. Então, isso talvez nos choque, né? Nos choque. E ele diz
Isso não tem importância aqui e nem em relação a qualquer poema considerado uma grande obra. Quer dizer, não tem importância Homero para a Ilíada, a Odisseia. Não tem importância, não sei, Dante para a Divina Comédia. Camões para os Lusíadas, etc. Bem, isso tudo talvez assim nos torne um pouco chocados. E ele ainda diz, isso vale, que o autor não tem importância para a obra, isso vale para qualquer grande obra. E aí nós, com a nossa habitual suspeição, nós dizemos quem é que vai determinar o que é uma grande obra. Quais são as grandes obras? Bem, logo em seguida, Heidegger diz: a grandeza de uma obra consiste, na verdade, em que o poema pode negar a pessoa e o nome do poeta. Digamos, a grandeza da obra não está numa quantidade, não está numa extensão. A grandeza da obra está nisso, de que ela é capaz de negar a pessoa e o nome do autor. Em alemão, Heidegger usa a expressão das großgeglückten Fall. Geglückt quer dizer que foi bem sucedido, foi feliz. Ou seja, uma obra que de uma maneira grandiosa ela foi feliz, bem sucedida. Esta obra que foi bem sucedida de uma maneira grandiosa, a gente sabe se ela pode negar a pessoa e o nome do poeta. Ou seja, apenas uma obra que é apenas a expressão da subjetividade do poeta, que não tem essa capacidade de transcender essa dimensão de expressão da subjetividade do poeta, ela permanece pequena. Uma obra, ela é grandiosamente bem sucedida na medida em que ela pode negar a pessoa e o nome do poeta. Bem, isso na hermenêutica nós podemos encontrar uma reflexão que vai nos ajudar a entender esta afirmação que parece chocante a um primeiro aviso. Bem, eu vou recorrer a um texto do professor Emanuel Carneiro Leão, intitulado A História na Filosofia Grega. Esse texto surgiu, primeiramente, na revista Scintilla, no volume 1 da revista Scintilla de Curitiba. Agora se encontra no volume intitulado Filosofia Grega, uma introdução, escrito por ele mesmo. Bem, em determinado momento, falando da obra do pensamento, Carneiro Leão escreve o seguinte: pois ele diz assim, só se poderá corresponder ao pensamento de um pensador se conseguir ler a sua escritura numa leitura libertadora de nosso pensamento. Isto é, numa leitura que nos liberte o pensamento
para a liberdade de pensar. Não existe um método de leitura, nem uma filosofia que nos proporcione as condições para uma compreensão criadora dos textos dos filósofos gregos. Nem a própria filosofia grega nos garante uma leitura livre de seus filósofos. Pois toda obra criadora, caso seja realmente criadora, isto é, uma obra que nos liberte a capacidade de pensar, transcende sua própria filosofia, ultrapassa seus próprios parâmetros, remetendo-nos para fora e para além da posição fundamental em que ela mesma se planta. O único sentido de uma obra filosófica é precisamente rasgar novos horizontes, é desencadear novos impulsos, é instaurar novo princípio em que os recursos, os caminhos e padrões da obra se apresentem superados e insuficientes, se mostrem exauridos e ultrapassados pelo novo nascimento histórico. Instituindo novos parâmetros de questionamento, uma obra de pensamento cria novas regras de leitura. Ora, toda explicação, no sentido do conhecimento, e não a explicação do pensamento, recorre ao já existente, remete para o já sabido, excluindo de qualquer explicação tudo que for libertador e criativo, tudo que inaugurar uma transição histórica. E não é só isto. O predomínio destas explicações destila por toda parte uma compulsão de repetir a que nada poderá resistir, como se já nada pudesse haver, como se já não pudesse haver nenhuma criatividade, e tudo se reduzisse à miragem de um deserto monótono e incapaz de viver como de morrer. Bem, o que aqui diz a respeito da obra filosófica e da leitura da obra filosófica poderia, em certa medida, ser dito também da leitura da obra poética. Uma leitura, ler uma escritura, numa leitura libertadora de nosso próprio pensamento. Uma leitura libertadora é aquela que nos liberta o pensamento para a liberdade de pensar. Então, o que seria a leitura libertadora de um poema? Em que medida a leitura do poema nos liberta para a liberdade de pensar? O que significa pensar? Pensar, certamente, aqui não quer dizer representar universalmente, não significa conceituar, não significa certamente julgar, não significa concluir, não significa construir argumentos, montar teorias. Pensar tem o sentido de sondar, de buscar, de perseguir o sentido de ser, a verdade de ser que se ilumina. É a verdade de ser que se doa e se retrai, que se ilumina e que se oculta. Pensar tem aqui este sentido. Então, não é um método de leitura, nem é qualquer filosofia que nos proporciona as condições para uma compreensão criadora dos textos do pensamento na filosofia ou dos textos do pensamento na poesia. Porque a linguagem poética também é pensamento. Então, não são métodos
filológicos ou exegéticos que vão nos proporcionar essa leitura criadora, que é a leitura libertadora, aquela leitura que nos liberta e libera para a liberdade de pensar. Na medida em que nós transformamos a leitura na aplicação de uma técnica, esta leitura já nos obsta esta experiência criadora e libertadora. Qualquer método, ele será apenas uma primeira aproximação. Será como uma escada que nós usamos para subir e ver mais alto. Mas uma vez que subimos e vemos mais alto, podemos deixar esta escada de lado. Os mecanismos, as técnicas de criação do autor e os mecanismos, as técnicas de interpretação do leitor são apenas e tão somente escadas, mas uma vez que subimos por essas escadas, é preciso ver aquilo que se mostra em sua doação. Portanto, não se trata da aplicação de qualquer método. A hermenêutica, então, ela deixa de ser uma aplicação de uma técnica, de uma arte, no sentido de aplicação de técnicas. A leitura se torna hermenêutica não quando ela aplica simplesmente uma técnica. A leitura se torna hermenêutica quando ela é capaz de descer até as raízes e o chão do mistério no qual e a partir do qual esta obra surge. O artista Paul Klee, ele comparava a arte a uma árvore. As raízes desta árvore não são o artista, é sua vivência subjetiva. Suas vivências ou experiências no nível da subjetividade. Na verdade, o artista é o artista que ele é, ou se torna o artista que ele se torna a partir da obra que é criada por ele, através dele. Mas a obra, embora necessite certamente do artista e de seu trabalho criativo, esta obra ela não se esgota em ser simplesmente a expressão desta subjetividade do artista, a expressão de sua vivência. A obra ela precisa trazer, ou na medida em que ela traz o vigor da raiz, ela transcende o próprio artista, transcende a condição de expressão da subjetividade do artista. Mas então nós perguntamos o que é a raiz da arte? Paul Klee chama de criação, chama de gênese, gênese de mundo. Uma obra de arte, ela surge a partir do abismo escuro da criação, do nada da criação, a partir das raízes que estão mergulhadas neste chão, ou neste abismo, se quisermos. Então ele diz, o artista é aquele que se deixa reconduzir a esse abismo, a essa gênese, a esse útero da criação,
da realidade em seu vigor originário. E o artista é simplesmente a passagem, o artista é simplesmente o tronco dessa árvore, e não a raiz. E a obra são os frutos que vêm à luz desde esta raiz, através desse tronco que é o artista. Bem, então ele diz, toda obra criadora, caso seja realmente criadora, isto é, uma obra que nos liberte a capacidade de pensar, transcende sua própria filosofia, ultrapassa seus próprios parâmetros, remetendo-nos para fora e para além da posição fundamental em que ela mesma se planta. Isso que é dito da filosofia aqui, da obra filosófica, criadora, libertadora, pode ser dita também da obra de arte literária, do poema, por exemplo. A obra poética transcende a sua própria estética. Ultrapassa os próprios parâmetros dentro dos quais ele foi poematizado. Remete-nos para fora e para além da posição fundamental em que esta obra mesma se planta. E ele continua dizendo, o único sentido de uma obra filosófica é precisamente rasgar novos horizontes. Uma obra criativa não na medida em que nos apresenta algo novo, mas na medida em que é capaz de apresentar novas dimensões de aparecimento para o que quer que seja para algo novo ou para algo não novo. Então, o vigor criador está justamente em rasgar novos horizontes, desencadear novos impulsos, instaurar novo princípio. Então, a criatividade está nesse salto que instaura um novo princípio, que põe um novo chão. Os caminhos e padrões da obra se apresentam superados e insuficientes nessa dinâmica. Se mostram exauridos e ultrapassados pelo novo nascimento histórico. É o que o Heidegger diz, a obra que grandiosamente, que vingou grandiosamente, ela pode negar a pessoa e o nome do autor. Ou seja, ela pode não somente dizer o que o autor quis dizer, ela pode dizer muito mais do que o autor quis dizer. Ela pode até mesmo contradizer o que o autor quis dizer. Ela pode, então, não somente afirmar a arte do autor, mas como também pode negar o autor e sua arte, na medida em que ultrapassa, transcende o autor e a sua arte. Instituindo novos parâmetros de questionamento, uma obra de pensamento cria novas regras de leitura. Então, a obra ela se mostra inesgotável, inexaurível na sua criatividade. E ela vai criando não somente novas interpretações, mas ao longo dos tempos, das gerações, ela vai criando também novas regras de leitura para a sua própria interpretação. Então, aquela obra nunca está fechada. Aquela obra nunca pode ser explicada.
ela pode ser interpretada, mas não explicada. Há uma grande diferença entre explicar e interpretar. Explicar no sentido do conhecimento é você encaixar aquilo que é desconhecido naquilo que é conhecido. É você trazer aquilo que é obscuro àquilo que é claro. É você reduzir a força estranha do mistério à força dominadora da razão humana. Isso seria explicar. Mas, do ponto de vista hermenêutico e fenomenológico, não se trata de explicar nada. Não se trata de encaixar nada em regras gerais já conhecidas. Trata-se antes de nos deixar conduzir do familiar para o estranho. Nos deixar conduzir do já sabido para o não saber. É então que nossa leitura se torna de fato uma elucidação e uma explicação do pensamento. Explicação agora no sentido de um desdobramento do pensamento. A explicação, ela recorre ao já existente, ao já sabido. A explicação, ela exclui tudo que é libertador e criativo, porque ela reduz o libertador e o criativo ao que é padrão, ao que pode se deixar comparar, padronizar, estilizar, etiquetar, etc. Assim, a explicação não inaugura um novo princípio, uma nova transição histórica. A interpretação hermenêutica, sim. E ele diz, o predomínio das explicações destila por toda parte uma compulsão de repetir a que nada poderá resistir. Então, nós, à medida em que explicamos, nós recorremos sempre de novo a instrumentos, a categorias, a critérios que se repetem, que não nos permite uma fecundidade maior na interpretação. A repetição compulsória, aquela repetição da compulsão, que não é criadora, porque há também uma repetição criadora. Mas aqui se trata de uma repetição estéril, não fecunda, não libertadora, de uma repetição enquadradora, poderíamos dizer. Então, a explicação reduz tudo a um deserto monótono, um deserto onde não se pode viver e nem morrer. Enquanto que a interpretação hermenêutica, ela nos conduz, por assim dizer, à fecundidade da vida e da liberdade. Bem, eu trouxe esse texto justamente para tentar, assim, iluminar um pouco esta fala contundente e talvez chocante de Heidegger, quando ele diz: a grandeza de uma obra consiste na verdade em que o poema pode negar a pessoa e o nome do poeta. Seja qual for este poeta. Georg Trakl, Hölderlin, Rilke, Camões, Homero, Dante, Fernando Pessoa e assim por diante. Bem, nós vamos ficar por aqui hoje e na próxima vez vamos ver então o começo da interpretação deste poema, tal como Heidegger propõe esta interpretação como um exercício para nós escutarmos
no falado deste poema, a fala oculta, protegida da linguagem, em seu vigor, em seu vício, em sua essência. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, e até a próxima oportunidade.